Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica, especialmente a prova do INEP, da USP e da UFMT. Pessoal, vou trazer para vocês hoje um tema de relevância muito alta, tá? Aqui na JJ a gente classifica de acordo com a relevância, lá em muito alta, alta, média, baixa. Esse tema, sem dúvida nenhuma, a gente pode classificar como uma relevância muito alta. Por quê? Porque ele cai muito e porque ele tem intersecção. Ele cai tanto na prova de clínica médica quanto na prova de pediatria. Ele pode cair ali de alguma forma na cirurgia geral e também na ginecologia obstetrícia, tá? Então, é um tema que sem dúvida nenhuma é muito importante para as provas. É um tema que a gente tende a ter visto durante a faculdade, pacientes com essa doença. A parte teórica, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que vocês já viram. Então aqui a ideia desse vídeo é a gente discutir 7 questões de revalidação, das provas de revalidação e discutir um pouquinho sobre esses tipos dessa doença, tá? Então hoje a gente vai falar sobre anemias. Hoje, especificamente nesse vídeo, a gente vai falar sobre 5. Sobre anemia ferropriva, sobre anemia por doenças crônicas, sobre anemia falciforme, sideroblástica e talassemias, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar aí um geralzão sobre anemia e depois a gente vai lá para as questões das provas de revalidação médica e vamos discuti-las, trazendo um pouco mais de informações para vocês. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que é anemia? Como que a gente vai identificar uma anemia? Então, simples aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para a gente identificar a anemia de forma objetiva, a gente faz através da hemoglobina. Vai ser diferente no homem, na mulher, na gestante, na criança, esses números mudam, tá legal? Então, de acordo com a OMS, no homem, se tiver com a hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro, a gente fala que ele está anêmico. Na mulher, abaixo de 12 gramas por decilitro. Na gestante, abaixo de 11 gramas por decilitro. E na criança, abaixo de 6 anos, abaixo de 11 gramas por decilitro. Tá legal? Isso daqui é muito importante decorar? Não, tá? Porque vocês vão ver que tem um monte de sinais, sintomas associados que a gente vai identificar. Fala, poxa, eu acho que isso é uma anemia. Mas o que está causando essa anemia? Isso que realmente vai ser muito importante. Pessoal, para a gente falar de anemia, a gente tem que saber o mínimo aqui, tá? Eu trouxe para vocês o mínimo sobre a fisiologia das hemácias. Então, assim, bem simples, não vou aprofundar, não vou falar nomes extremamente difíceis, só para a gente saber o mínimo que a gente precisa saber. Isso é fundamental, tá? Então, a gente parte ali das células pluripotentes. São células que podem formar células linfóides e mieloides. Lembrando que as hemácias elas são produzidas a partir de células mieloides. Então imaginemos o seguinte, a gente tem lá as células pluripotentes, que podem formar ali diferentes tipos de células. Essas células formam, por exemplo, mieloide. As células mieloide formam granulócitos, macrófagos, hemácias e plaquetas. Tá? Então, células pluripotentes, mieloide, hemácias. A hemácia, a gente tem diferentes fases das hemácias. Isso é importante. Parece que não, fala, pô, Cauê, isso aqui já usei durante a faculdade, na hora da prova de fisiologia, depois nunca mais utilizei. Mas é importante saber. A gente tem lá os eritróides. Eritróides, entre aspas, a gente coloca lá que são as hemácias bebês, lá no início da formação das hemácias. Depois a gente tem os eritroblastos, que aí seriam as hemácias numa fase um pouquinho mais avançada ali, que a gente classifica como hemácias crianças. Depois a gente tem os reticulócitos, que aí seriam as hemácias jovens, lá um pouquinho para frente. E depois a gente tem realmente a hemácia, a formação completa dela, tá legal? Então, isso é importante. Eritróides, eritroblastos, reticulócitos e então a formação da hemácia. Não esqueçam disso. Em relação às condições, pessoal, isso também é bastante importante, as condições para que a hemácia seja adequadamente produzida. Vamos supor, se a gente tiver um problema lá no início, opa, tem um monte de eritróides, mas eu não consigo formar eritroblastos. Ou tenho eritroblastos, mas não consigo formar reticulócitos. Consequentemente, você não vai chegar na formação da hemácia da forma correta. Então, a gente tem ali aquela primeira parte, mas a gente tem que saber onde que é formada as hemácias. Elas são formadas na medula óssea. A medula óssea é como se fosse uma grande fábrica, ela produz ali uma série de coisas e uma das coisas são as hemácias.
Se a nossa medula estiver funcionando bem, legal, a gente pode produzir hemácia. Só que além disso, ela tem que estar funcionando muito bem para outros fatores também. Então a gente fala que a medula óssea ela tem que estar funcionante, ou seja, ela tem que estar responsiva a alguns hormônios. Por exemplo, vamos pegar a eritropoetina, que é um hormônio formado ali nos rins, que vai ajudar na formação da hemácia. Temos outros hormônios também, tais como o TSH, dentre outros. E também a medula óssea ela tem que liberar a hemácia quando necessária. Segundo, substrato para gerar uma nova hemácia. A gente viu que a hemácia é o final ali da formação, a gente tem as fases iniciais, os eritroblastos, os reticulócitos. Então a gente tem que ter substrato. Imagine um Lego ali, que a gente vai montando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha e a gente concluiu. A hemácia é a mesma coisa. Então a gente tem que ter ali as pecinhas para poder chegar na formação final ali da hemácia. Se faltar algum substrato, não vai ter hemácia, consequentemente não vai ter a quantidade adequada de hemoglobina, o paciente vai ter anemia, dentre outras coisas. 3. Estrutura genética. Tem que estar perfeita, né, para a formação de uma hemácia saudável. Tem doenças que a gente vai ver que a hemácia ela é formada, tem substratos, tem fases, a hemácia vai evoluindo, vai formando reticulócitos, chega ali na hemácia, mas ela tem um defeito, ela não é totalmente saudável. Consequentemente, vai causar uma série de alterações, podendo causar uma anemia também, tá legal? Então, lembre-se, medula óssea tem que ser funcionante, tem que ter substrato para gerar uma nova hemácia e a estrutura genética tem que estar perfeita, tá legal? Em relação a problemas, se a gente partir do pressuposto que a gente sabe o que tem que estar perfeito, tudo que não estiver dentro da perfeição, dentro da normalidade, isso aqui vai causar uma alteração, consequentemente pode causar uma anemia. Então, se o paciente apresentar um problema na medula óssea, se ela não for responsiva à eritropoetina, por exemplo, não vai ter a formação de hemácias. Ou vai ter uma formação errônea ali, uma quantidade que a gente não espera, uma quantidade que não é suficiente. Se faltar substrato para gerar uma nova hemácia, o paciente não tem vitamina B12, não tem ferro, como que eu vou formar uma hemácia saudável? Se tiver uma alteração genética, se o paciente tem uma alteração genética, não consegue formar uma hemácia saudável, consequentemente vai ter uma alteração aí. Então, lembre-se do que é perfeito, do que tem que funcionar bem. Medula óssea, substrato, estrutura genética. Tudo que estiver faltando ali, tudo que estiver causando alguma alteração nesses 3 fatores, vai causar uma alteração aí, consequentemente, uma anemia. O que a gente tem aqui? Tem algumas coisas que são realmente importantes. Vou falar rapidamente para vocês, são bem simplesinhas, umas definições, tá? O que é a hemoglobina? A hemoglobina, basicamente, ela é responsável por carregar oxigênio para os tecidos. O hematócrito a gente sempre vai ver em porcentagem. É uma porcentagem do sangue ocupado pelas hemácias. As hemácias são células que carregam a hemoglobina dentro. E a hemoglobina carrega o oxigênio para os tecidos. A gente tem ali algumas siglas, o VCM, por exemplo. O VCM é o volume corpuscular médio, ou seja, ele avalia o tamanho das hemácias. Então assim, Cauê, mas para que eu preciso saber o que é VCM, o que é HCM, o que é RDW? Isso é importante para a gente poder diferenciar o tipo de anemia, tá legal? O HCM é a hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade de HB dentro de cada hemácia. O RDW é o índice de anisocitose, ou seja, quanto as hemácias estão de tamanhos diferentes. Isso também nos ajuda aí no diagnóstico diferencial das anemias. De acordo com a classificação, a gente tem então anemias que podem ser hipoproliferativas ou ela pode ser hiperproliferativas. Para a gente avaliar isso, o que a gente vai ver? A gente vai ver a quantidade de reticulócitos. Reticulócitos estão alterados. Aí eu vou classificar se é hipo ou se é hiperproliferativa. Pode ser também classificada entre microcítica e macrocítica. Para a gente diferenciar se é micro ou macro, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o volume corpuscular médio, tá legal? O VCM. A gente espera que o VCM seja aí entre 80 e 100. Esse é o valor de referência para a gente.
E também a gente pode classificar em hipocrômica e normocrômica. Lembrando que a hipocrômica são células pouco coradas, por menor concentração de hemoglobina. Tá legal? Tem algumas anemias que são características. A anemia microcítica e hipocrômica. Vou pensar no quê? A gente já consegue começar a fazer o diagnóstico a partir disso. Tá legal? Pelo menos o diagnóstico diferencial. Lembrando então, para classificar entre hipo e hiperproliferativa, a gente sempre vai verificar em relação à quantidade de reticulócitos. Se por acaso o número de reticulócitos for menor do que 100 mil, a gente vai classificar como hipoproliferativa, ou seja, está ocorrendo aí uma produção menor do que a gente espera na medula óssea. Se tiver mais do que 100 mil, aí a gente vai classificar como hiperproliferativa. Ou seja, provavelmente está tendo uma destruição de hemácias, a medula óssea tem que estar trabalhando mais. Imagina ali, faltou, a fábrica produziu, logo desapareceu aquele produto. Opa, tem que produzir mais. Começa a produzir, consequentemente o número fica maior do que o normal, a gente considera hiperproliferativa. Por que esse produto desaparece? Porque teve uma destruição. Normalmente o baço ele é um dos órgãos aí que causa essa destruição. Então ocorre muita destruição de hemácia no baço ou na circulação periférica, né? Por exemplo, o paciente teve uma hemorragia, o paciente está perdendo sangue, consequentemente a gente dá um feedback ali para que a medula comece a produzir mais para a gente poder repor isso, tá legal? Vamos lá então. Em relação às anemias macrocíticas, normalmente a gente vai falar pensando em prova, tá pessoal? Claro que tem mais, mas a gente vai falar ali na deficiência de vitamina B12 e na deficiência de ácido fólico. Opa, peguei ali uma macrocítica, já tem que automaticamente lembrar se o paciente tem ali alguma coisa que vai levar a gente a pensar numa vitamina B12 ou uma falta de ácido fólico, tá legal? Vamos lá, então vamos falar sobre essas 5: ferropriva, doença crônica, falciforme, sideroblástica e talassemias. Vamos lá, começamos então com a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, pessoal, isso é importante, ela é a principal causa de anemia no mundo, tá legal? E nas provas também é o que tende a ser mais cobrado. Então, quais são os mecanismos para ocorrer anemia ferropriva? Basicamente a gente tem 3, tá legal? Quais são? O aumento da demanda. Se a gente pegar uma criança que está se desenvolvendo, crescendo, ela tem uma demanda aumentada aí por ferro e de repente ela não tem uma ingesta adequada. Consequentemente, ela vai ter uma anemia, uma falta de substrato, de ferro, causando aí uma diminuição da quantidade de hemoglobina, consequentemente uma anemia ferropriva. Segundo, perda de sangue. O paciente tem uma metrorragias, né? Pode acontecer com a mulher em algum momento durante o período da mulher, ela pode ter uma metrorragia, um sangramento de um volume alto, consequentemente causando aí uma diminuição do número de hemoglobinas, tá? O paciente pode ter uma neoplasia, né? Infelizmente a neoplasia é uma doença bastante grave e com uma prevalência relativamente alta, causando aí o sangramento e consequentemente a anemia. O paciente pode ter verminoses, né? Hoje em dia não é tão comum, hoje a gente consegue tratar isso relativamente rápido, mas em alguns locais, mesmo do Brasil, do mundo, a gente ainda tem uma quantidade de vermes relativamente alta, consequentemente o paciente pode ter aí uma anemia ferropriva. E também tem pessoas que têm uma má absorção do ferro, a pessoa aparentemente ela é saudável, tem uma boa ingesta, mas tem alguma alteração ali que está causando uma má absorção do ferro. Pode ser uma doença, já que ela tem, por exemplo, no intestino delgado, ou simplesmente tem algumas substâncias. Vamos supor, o café, o paciente sempre depois que ela se alimenta, ela vai tomar uma quantidade grande de café. Ela diminui ali a absorção do ferro. Tá? Então, assim, tem que ser uma quantidade muito alta, pessoal. Tá? Não estou falando para vocês pararem de tomar café depois da alimentação. Tem que ser uma quantidade muito alta mesmo, que assim, depende de pessoa para pessoa, mas pode acontecer essa interação. Né? A pessoa tomou uma quantidade muito alta de café, foi depois da alimentação, diminui a absorção de ferro. Se isso continuar aí por meses, pode acontecer de realmente diminuir a quantidade de ferro, causando aí uma anemia ferropriva. Uma coisa que a gente põe aqui na JJ para não esquecer, que cai na prova, a gente identifica isso, a gente já consegue partir ali para o diagnóstico.
Se tiver um paciente idoso com anemia ferropriva, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir automaticamente uma colonoscopia, tá legal? Esse paciente aí, o risco de ter uma neoplasia do intestino é muito alto, especialmente nas provas, eles gostam de colocar isso, né? Então, idoso, mais anemia ferropriva, normalmente vai estar ali para solicitar um exame para fazer o diagnóstico diferencial e a gente vai pedir a colonoscopia para excluir uma neoplasia de intestino, tá? Isso é obrigatório, importante. E quanto às manifestações, quais são os sinais e sintomas da anemia ferropriva? Eles são variados, tá legal? De diferentes intensidades. Tem pessoa que tem taquicardia. Vamos pensar no adulto primeiro. O adulto ele pode ter uma taquicardia que pode atrapalhar muito ou pouco, pode ter uma fadiga, pode ter um sopro sistólico pancardíaco, sem frêmito. E some as mais comuns. A anemia ferropriva pode ter também, por exemplo, uma glossite atrófica, aquela língua sem papilas, pode ter uma queilite angular, pode ter unhas e cabelos quebradiços, isso realmente pode acontecer bastante, né? Isso a gente vê bastante na clínica. Pode ter uma esclera azulada, tá? Então, isso pode acontecer. Esses sinais e sintomas eles não são específicos da anemia, mas eles nos ajudam muito, né? Então, o paciente com aquela fadiga, chega no consultório com fadiga, ela está ali hipocorada, ela reclama de não conseguir fazer as atividades diárias, você vai ver, ela reclama também que as unhas são quebradiças, os cabelos estão caindo, tem uma queilite angular, por exemplo. Opa, vamos pensar numa anemia e com esses sinais e sintomas a gente vai aumentar ali a probabilidade de ter uma anemia ferropriva. Em relação às crianças os sinais e sintomas podem ser diferentes, sem dúvida nenhuma, né? Normalmente é. Então, uma criança que tem uma irritabilidade alta, tem um déficit cognitivo, ela tem uma imunodepressão e síndrome das pernas inquietas, pode ocorrer também. Então, aquela criança que fica doente corriqueiramente, se vê que a criança está se alimentando bem, está sendo bem cuidada, mas mesmo assim, por algum motivo, ela está com falta de ferro e ela fica doente muitas vezes ao longo do ano e ela pode ter esse déficit cognitivo que às vezes a gente pode pensar, poxa, será que ela tem ali alguma doença desde o nascimento, tem alguma alteração cerebral? Mas não, né? Pode ser ali a falta de ferro dificultando o crescimento e desenvolvimento dessa criança, causando aí esse déficit cognitivo, tá legal? As unhas, a gente fala aquelas unhas de colher, né? Coiliníqueas. Pode ocorrer, né? São visíveis nessa doença, aquela unha assim, se olha aquela unha com formato de colher. Isso é legal, interessante, assim, para nós médicos, né? Quando a gente está atendendo o paciente, a gente olha se a gente vê algum sinal patognomônico. Às vezes, patognomônico hoje em dia a gente, né, tenta tomar cuidado com isso, de usar, poxa, vi aquele sinal, tenho certeza absoluta que é uma determinada doença. Tomar um certo cuidado, tá? São pouquíssimos realmente que são, mas isso nos ajuda, sem dúvida nenhuma, tá legal? Em relação ao laboratório, se a gente for pegar ali o laboratório específico da anemia ferropriva, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o VCM e o HCM, se são normais. Inicialmente, se a gente pegar uma anemia ferropriva ali que a paciente tem há poucos meses, há pouco tempo, a gente vai ter ali uma anemia normocítica e normocrômica, tá? Então, inicialmente, o paciente está com uma deficiência ali de ferro, de ferritina, um TBIC ali alterado, e ela pode ter uma anemia ainda normocítica e normocrômica. Posteriormente, à medida que vai passando o tempo, ela tem essa deficiência de ferro e dos outros substratos, o VCM e o HCM eles mudam, né? Eles ficam baixos, o RDW aumentado, com reticulócitos reduzidos, tá legal? Consequentemente, esse paciente vai ter ali uma anemia ferropriva do tipo microcítica e hipocrômica, tá? Então, tem essa especificidade da anemia ferropriva. No primeiro momento, no início, ela é normocrômica e normocítica. À medida que a doença vai avançando, vai causando uma série de alterações no VCM, no HCM, no reticulócitos, ela torna-se microcítica e hipocrômica, tá legal? Pode ocorrer a poiquilocitose, tá? Que é a presença de eritrócitos com formato anormal. Isso pode ser visto. Normalmente é microscópico, né? Assim, difícil eles colocarem na prova. Podem colocar ali numa prova de repente. Pensando nas provas de revalidação, isso não é tão comum, né? Vamos focar aqui na prova de revalidação. Dificilmente ele vai colocar ali uma foto microscópica para você identificar aqui que é um poiquilocitose, tá legal? Isso é muito improvável que ocorra, pelo menos na prova de revalidação, aí pensando numa prova objetiva. Em relação à cinética do ferro, a gente tem lá
ferro baixo, ferritina baixa, tá? TBIC é a capacidade total de ligação, né? Então a gente vai ter lá uma capacidade ao ferro aumentada, pois o corpo está ávido por ferro. Então ele aumenta ali a capacidade, tudo que chegar ele vai puxar, tá? Então tá chegando pouco, tudo que chegou ele está puxando porque ele precisa muito, né? Ele está ávido ali pelo ferro. E a saturação de transferrina, consequentemente, ela está reduzida, né? Então tem pouca saturação, a gente não tem muito ferro, consequentemente não tem muitas ligações. Então a transferrina ela está reduzida. Não esqueçam disso, tá legal? Isso vai nos ajudar muito no diagnóstico diferencial. Então, ferritina baixo, ferro baixo, TBIC ao ferro aumentada e a saturação de transferrina reduzida, tá? Isso aí vai nos ajudar aí no diagnóstico diferencial, vocês vão ver. Vamos lá, então acabamos a anemia ferropriva, vamos para outra anemia que é muito, muito comum e extremamente importante para as provas também, que é a anemia de doença crônica. Aqui o leque é gigantesco, né? Neoplasias, o paciente pode ter aí, por exemplo, uma alteração no útero, um mioma sangrante aí causando sangramentos mais do que o normal, consequentemente ela pode ter uma anemia aí por doença crônica que pode ser N doenças crônicas, tá legal? Então, o que a gente tem que saber? Uma anemia por doença crônica, o exame laboratorial. O paciente normalmente ele tem um HB que não é tão baixo, tá? Tem uma anemia aí entre leve e moderada. Claro que depende do estágio da doença, depende da doença também, tá legal? Mas normalmente a hemoglobina, ela é raro ela ser abaixo de 8, tá legal? Em relação aos reticulócitos, como que eles estão? A contagem do reticulócito, nesse caso, ela é baixa. A gente vai considerar aí como uma anemia hipoproliferativa, ou seja, a medula óssea ela não está produzindo uma quantidade absurda de hemácias, né? Ela está produzindo uma quantidade reduzida, tá legal? Em relação à classificação, a gente vai classificar a anemia de doença crônica como normocítica e nomocrômica. 100% dos casos? Não, tá? Mas a grande maioria deles, sim, normocítica e normocrômica. Mas então, surge a primeira pergunta, né? Pô, Cauê, você falou sobre anemia ferropriva aqui também. Lá no primeiro estágio, ela é normocítica e normocrômica. Como que eu vou diferenciar uma anemia ferropriva de uma anemia por doença crônica? Vamos lá. Então, na anemia de doença crônica, a ferritina ela é normal, tá? Então, isso fala a favor aí da doença crônica, quando a ferritina for maior do que 100. E na anemia ferropriva, a gente vai ter a ferritina baixa, a gente viu isso. Normalmente ela vai estar aí por volta de 30, 40, tá legal? E o TBIC, né? A gente viu lá que na anemia ferropriva ele está alto, né? Está ávido ali, tudo que chegou vai ser absorvido, então o TBIC está bastante alto. Normalmente acima de 400, tá? Pensando na doença crônica, está ali 300, não chega ali a 350, 400 praticamente, tá? Então, esse TBIC elevado, acima aí de 400, nos ajuda a diferenciar entre também uma anemia de doença crônica e uma anemia ferropriva. Vamos lá, então. Vamos para a nossa terceira anemia, que é a anemia falciforme. Pessoal, os examinadores adoram, impressionante. Não é tão, assim, é comum, já peguei uma série de pacientes com anemia falciforme, normalmente com traços falcêmicos, né? A anemia falciforme realmente não é tão comum da gente ver ali na unidade básica de saúde, no ambulatório ali de doenças simples, né? Pensando no ambulatório de hematologia, claro que vai ter uma quantidade muito grande, provavelmente, depende do local. Mas, no geral, ali na unidade de saúde, a gente não vai ver muito paciente falcêmico de verdade, a gente vai ver mais os pacientes que têm traço falcêmico. De qualquer forma, para as provas é extremamente importante, vocês vão ver que a gente vai discutir algumas questões relacionadas à anemia falciforme. Por quê? Tem uma série ali de nuances, né? Uma série de detalhezinhos que a gente precisa saber sobre a anemia falciforme, tá legal? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem a anemia falciforme, entre aspas, completa, e a gente tem o traço falcêmico. O paciente não vai apresentar sinais e sintomas realmente da anemia falciforme. Dependendo ali, em alguns casos pode ter algumas complicações também. Basicamente, o que é anemia falciforme? Ocorre uma modificação na forma da hemácia, né? A gente fala que tem aquela forma em foice. Ou seja, as nossas células, por exemplo, do baço, elas vão identificar, falar, opa, essa hemácia aqui não está legal.
se ela não está legal, ela não vai fazer esse trabalho correto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destruir, consequentemente vai diminuir, vai ter um feedback ali na medula, a medula vai produzir mais e vai produzir as que a gente precisa. Mas nesse caso, imagine que a pessoa ela tem uma anemia falciforme, então todas as hemácias que ela vai produzir vai ter alterações, ou a grande maioria delas. Se a gente sair destruindo um monte do baço, consequentemente o paciente vai ter aí complicações, né? Então, esse formato de foice ele acarreta uma maior taxa de hemólise, ou seja, destruição das hemácias no sistema retículo endotelial e, consequentemente, se tem uma grande destruição de hemácias, pode causar aí uma oclusão maior dos vasos. E isso daí pode causar uma série de complicações que a gente vai ver a seguir, causando aí a isquemia tecidual, realmente causando aí uma série de sinais e sintomas que a gente tem que pensar sempre quando a gente pegar esses pacientes. A gente vai classificar aí como crise vaso-oclusivas, tá? São bastante importantes, especialmente para a prova. O que a gente vai ter? Primeira, síndrome torácica aguda, muito importante, tá? Fácil de identificar na prova. O paciente vai ter uma febre alta, vai estar taquipneico normalmente, tem uma dor torácica importante. Opa, será que o paciente está infartando? Será que ele tem aí um aneurisma? O que ele tem, né? Normalmente tem uma leucocitose e algo que nos ajuda. Esse paciente, além dessa dor torácica importante, ele tem um infiltrado pulmonar, tem uma taquipneia. Você fala, opa, esse paciente simplesmente tem aí uma pneumonia, mas não, né? Além da pneumonia, desse infiltrado pulmonar, dessa inflamação, ele tem aí o que a gente classifica como síndrome torácica aguda. Nesse caso, a gente vai ter que fazer aí, em alguns casos, até mesmo uma transfusão para o paciente, em alguns casos. Porque além desses sinais e sintomas, ele também está com a hemoglobina baixa. 2. Dactilite falcêmica, aquele paciente que tem uma isquemia aguda dos ossos, tá? Normalmente em extremidades, né? Ossos das mãos e dos pés. Normalmente está presente aí em crianças de 5 meses até 3 anos de idade. Até 6 anos é mais comum de achar isso. Normalmente a partir de 6 anos a gente não vê mais a dactilite falcêmica, tá legal? Uma outra coisa que também é bem comum, isso inclusive eu já tive a oportunidade de ver, é a crise álgica, né? Esse paciente ele tem muitas dores, ele chega no hospital ali, ele é internado com muita dor, né? Então a causa mais comum de internação hospitalar na anemia falciforme é devido a isso, essa crise álgica. Pode ocorrer desde o priapismo, né? Aquela ereção prolongada dolorosa, e até mesmo um infarto mesentérico, tá? Então esse paciente apresenta uma dor aí absurda, ele tem que ir para o hospital. Normalmente a gente faz volume nesse paciente e faz um analgésico forte, às vezes até uma morfina, tá? Então isso é algo que para as provas a gente tem que saber identificar, tá? O paciente ele tem uma anemia, mais uma isquemia de ossos dos pés, das mãos, com essa idade entre 5 meses e 3 anos, que é a maior prevalência. Opa, o que esse paciente tem? Tá? E a crise álgica, que é o clássico, né? Isso não é tão comum de aparecer nas provas porque acaba ficando muito simples de identificar, mas às vezes ele pede a conduta, pode acontecer. Vamos lá. Quarta, anemia sideroblástica. Essa não é tão comum de aparecer nas provas, pessoal, mas é legal a gente saber fazer o diagnóstico diferencial. Lembra lá que a gente falou que na anemia ferropriva, por exemplo, a gente tinha uma anemia hipocrômica e microcítica no determinado momento da doença? Aqui, exatamente, parece aí uma anemia hipocrômica e microcítica. Mas aí o que a gente vai fazer? Opa, será que é uma anemia ferropriva? Deixa eu dar uma olhada lá. Vou olhar no quê? Vou olhar no ferro. Ferro, ferritina, vou ver o TBIC. E aqui quando você olha o ferro, a saturação de transferrina e a ferritina, eles estão elevados, tá? Então, opa, o paciente tem uma anemia microcítica, hipocrômica. Vou ver o ferro, tá tudo lá em cima. Ferro, ferritina, saturação lá em cima. Não pode ser anemia ferropriva, tá legal? Em alguns casos, o paciente tem a ferritina dentro da normalidade, tá? Mas normalmente o ferro e a saturação de transferrina estão elevados. Então isso nos ajuda aí a pensar na anemia sideroblástica. Pouco comum de aparecer nas provas, especialmente as provas de revalidação médica, tá legal? E as talassemias? Talassemias é um mundo aí, dá para falar um monte de coisa sobre as talassemias. A gente não vai aprofundar, só o básico aí para vocês, tá legal?
Pensando na talassemia, a gente vai pensar em hemólise, né? Então é importante a gente saber identificar uma hemólise. Lembrando que a gente tem as talassemias alfa e beta. Inicialmente a gente pode confundir. Por quê? Porque ela é hipocrômica e microcítica. Então você fala, poxa, Cauê, o que eu tenho aí? Eu tenho uma anemia ferropriva, eu tenho uma anemia sideroblástica. Mas não é nenhuma das duas. O que pode ser? Pode ser uma anemia, tá? Uma talassemia, né? Então, a talassemia, normalmente o paciente tem aí um RDW normal, a doença causa uma eritropoiese ineficaz, né? Ou seja, o paciente ele tem uma hemólise crônica, tá? Então tá ali toda hora quebrando hemácia no baço. Consequentemente, o que esse paciente tem? Ele tem uma hemólise, a gente vai identificar. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber reconhecer uma hemólise. Isso é muito importante, né? Esquece talassemia. Só ocorre hemólise na talassemia? A gente viu que não, né? Por exemplo, na falciforme ali, a alteração do formato da célula vai causar também uma série de quebras ali das hemácias no baço. Mas aqui, pensando na talassemia, pensando na hemólise crônica, né? Uma hemólise aí que leva, na verdade, uma hemólise que vai ocorrendo ao longo dos anos, por um período relativamente grande, a gente tem o quê? O que a gente tem que saber para identificar que o paciente está tendo uma hemólise naquele momento? Normalmente a gente vai pedir o LDH vai estar alto. A bilirrubina indireta vai estar alta e o paciente vai ter uma reticulocitose. Tá? Então, lembre-se desses 3 pontos. Hemólise, o que eu vou ver? Vou ver LDH, vou ver bilirrubina indireta e vou ver reticulocitose. Tá? Lembre-se desses 3, extremamente importante. Como que eu faço o diagnóstico das talassemias? A clínica, o paciente tem anemia, sinais, sintomas, agora qual anemia que ele tem? Você pode ficar em dúvida, né? Você fala, poxa, esse paciente tem um baço alterado, ele tem aí uma história de quebra de hemácias crônicas, pode ser talassemia. Mas para poder fechar o diagnóstico, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a clínica, sinais, sintomas, mais a eletroforese de hemoglobina, tá legal? Fez a eletroforese de hemoglobina, deu as alterações, aí sim a gente vai conseguir fechar o diagnóstico de talassemia, tá? O diagnóstico para fechar não é tão difícil, mas aí tem uma série de nuances, de detalhezinhos que aí fica mais a cargo do hematologista mesmo. Vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Falamos aí das 5 de forma relativamente rápida, né? É só mais para vocês relembrarem. Agora a gente vai começar nas questões. Vamos discutir aí 7 questões e aí a gente vai fechar com a resolução dessas 7 questões. A maioria das provas eu peguei do INEP, tá? Tem prova da FMT também, questão na verdade da FMT, mas a grande maioria aí são questões do INEP. Vamos lá. Questão número 1, o que nós temos? A gente tem uma mulher com 34 anos de idade, em atendimento ambulatorial. Ela refere sinais tais como palpitação, fraqueza e sensação de desmaio, iniciadas há 3 meses. Então isso é importante. É uma mulher que tem sinais e sintomas iniciado aí no período de 3 meses e que vem se agravando. A paciente não refere emagrecimento ou febre e está em uso irregular de anticoncepcional oral e também de fluoxetina. No exame encontra-se descorada, hidratada, sem visceromegalias. Ela está taquicárdica, com bolhas rítmicas e normofonéticas. O resultado do hemograma revela uma hemoglobina. Olha isso daqui, pessoal. Isso daqui chama muita atenção, né? Tem uma hemoglobina lá de 7,8, o hematócrito de 25, um volume corpuscular médio de 70, um RDW diminuído. Ela tem o número de leucócitos dentro da normalidade. As plaquetas estão também dentro da normalidade. Então, assim, o grande problema são nas células vermelhas. Sobre a hipótese diagnóstica e a investigação laboratorial complementar para essa paciente, é correto afirmar que se trata de provável anemia. Aqui já deu pra gente, né? É uma anemia, mas que tipo de anemia que é? Esse paciente tem anemia por doença crônica, tem uma neoplasia, tem uma falta de ferro. O que essa paciente tem? Vamos lá então. Alternativa A. O paciente tem uma anemia ferropriva e espera-se que a dosagem de ferro, ferritina e índice de saturação de transferrina sejam baixos. Verdade.
isso é fato. A gente espera realmente no paciente que tem anemia ferropriva as alterações. A B, vamos lá. Por que as outras estão erradas? Se a gente pensar, ó, anemia por doença crônica de sangue, por perda crônica de sangue, perdão, anemia por perda crônica de sangue, por via menstrual ou gastrointestinal. Espera-se aumento da contagem de reticulócitos. Errado, né? Se a gente pensar numa anemia por doença crônica, pessoal, o paciente está perdendo sangue, a gente não vai ter um aumento dos reticulócitos, pelo contrário, né? A gente vai ter normalmente uma queda, tá legal? Então, isso já está errado. A C, secundária à neoplasia, sendo necessário o rastreamento dos sítios mais comuns para a mulher, mama e colo do útero. Não, né? A gente, por exemplo, quando a gente, especialmente pensando em prova, né? A paciente não teve emagrecimento, ela tem aí sinais e sintomas iniciados há cerca de 3 meses, que é um período relativamente curto. Pensando em neoplasia, normalmente ele nos dá ali que tem um emagrecimento. Isso tem que ter sempre? Não, né? A gente sabe que não. Mas, normalmente essa é uma das dicas aí que o examinador dá pra gente, tá legal? A D, devido à deficiência ou erro alimentar na ingestão de ferro, não sendo necessária investigação adicional para a paciente. Errado, né? Mesmo que você tenha essa hipótese, falar, poxa, essa paciente ela não se alimenta de forma adequada, tenho certeza que ela tem anemia ferropriva. Tá legal, vamos começar a tratar, vamos suplementar ali essa paciente. Mas está errado, né? Mesmo que você tenha o diagnóstico feito ali e falar, poxa, muito provável que ela tenha uma anemia ferropriva, tem que confirmar. Então tem que pedir a dosagem ali do ferro, da ferritina, do índice de saturação da transferrina, né? Para a gente realmente poder fechar o diagnóstico e também ver a quantidade de ferro que essa paciente vai precisar no tratamento dela, tá legal? Então ficamos aí com a alternativa A, uma anemia ferropriva. Vamos lá, questão número 2. Em consulta regular na unidade básica de saúde, uma adolescente com 16 anos de idade e diagnóstico de anemia falciforme. Vamos lá, então aqui já nos foi dado, né? Uma adolescente com a idade de 16 anos, com diagnóstico de anemia falciforme, tem crises de dor do tipo cólica localizada em hipocôndrio direito, que se acentua após a alimentação e melhora com o uso de iosina. Pessoal, iosina nada mais nada menos é do que a escopolamina, tá legal? O Buscopan. Nega outros sintomas. São achados relevantes ao exame físico, paciente levemente hipocorada, apresentando dor à palpação profunda do hipocôndrio direito. O exame indicado para esclarecimento da causa da dor dessa paciente é... Vamos lá, essa paciente ela parece estar tendo uma crise álgica. Vocês têm que ter a noção que uma crise álgica é uma dor absurda, pessoal. O paciente chega realmente no hospital ali com uma dor muito, muito forte, que incomoda muito, tá legal? Então, nesse caso, tem algumas características, né? Mesmo ela tendo uma dor ali no local hipocôndrio direito, fala que acentua quando ela se alimenta, né? E melhora com o Buscopan. Opa, se fosse uma crise álgica devido à anemia falciforme, nunca essa paciente ia ter essa melhora simplesmente com uma escopolamina, tá legal? Então, a gente vai descartar isso. Ela não está tendo ali uma crise álgica não, tá legal? O que essa paciente pode estar tendo? Ela tem aí uma piora da dor com alimentação. Opa, aqui não falou, só faltava ele ter falado, a paciente comeu um monte de comidas gordurosas e aí, a partir disso ela começou a ter dores, tá? Então não chegou a esse ponto, né? Mas nos leva a pensar aí que pode ser sim algo relacionado à vesícula biliar. Alternativa A, laparoscopia diagnóstica, pois trata-se de endometriose comum e anemia falciforme. A paciente tem uma melhora, né? Como que a gente vai sair fazendo uma laparoscopia diagnóstica sem fazer um outro exame mais simples, né? Então seria pular etapas aí, né? Completamente errado. B, ultrassom de abdômen superior, pois trata-se de cólica biliar por colelitíase, comum na anemia falciforme. Isso é verdade, pessoal. O paciente com anemia falciforme, ele tem aí uma probabilidade maior de formação de cálculo, né, na vesícula biliar. Então, realmente, a formação de cálculo acaba aumentando nesses pacientes, tá legal? Com essa dica que ele dá, né, após a alimentação ter uma piora e uma melhora com a escopolamina, né? Então, isso nos ajuda aí ainda mais a
a fechar esse diagnóstico aí que essa paciente tem uma cólica biliar, tá legal? Vamos ver as outras. A C, hemograma, pois trata-se de crise de falcização, com dor localizada em hipocôndrio direito por trombose da artéria hepática. Não, né? Se esse paciente tivesse realmente uma falcização, uma crise, ela teria uma dor absurda, tá? E a escopolamina não ia ser suficiente. A D, tomografia de abdômen superior para avaliação de esplenomegalia e também investigação de colilitíase, ambos comuns na anemia falciforme. Realmente, né, pode acontecer, depende da idade, normalmente com 16 anos a paciente não vai ter mais nem o baço, mas não é o exame primeiro ali que a gente pede. A gente pode pedir sim um hemograma, um ultrassom de abdômen superior que a gente vai conseguir ver, na verdade um abdômen total, né? A gente vai conseguir ver tanto o baço quanto também a vesícula, tá? Então não precisamos aí sair pedindo tomografia para fazer o diagnóstico dessa paciente, né? O ultrassom de abdômen superior ali já iria focar na principal hipótese diagnóstica, que é a litíase biliar, tá legal? No caso, a colilitíase. Então vamos ficar com a alternativa B. Vamos lá, questão número 3, uma questão aí um pouquinho diferente essa. A gente tem uma mulher com 48 anos de idade, parda, comerciante, procura o posto de saúde por apresentar astenia, palidez e fadiga fácil ao realizar suas tarefas diárias. Na história da doença atual, ela relata que esteve bem de saúde até há 15 dias. Então, bem recente aí essas alterações que ela sente. Quando iniciaram esses sinais e sintomas. Nega doenças como diabetes, hipertensão, doenças da tireoide. Isso nos ajuda, né, a descartar aí essas alterações. Ela nega também o uso de medicamentos. O exame físico apresenta palidez, ela está ictérica, 2 cruzes em 4, ela tem uma esplenomegalia de 4 cm do rebordo costal esquerdo e tem uma hepatomegalia de 2 cm do rebordo costal direito. Nos exames laboratoriais, olha isso pessoal, esse paciente ela tem aí uma hemoglobina de 4,2, né? Então ela tem uma anemia aí realmente bastante importante. O hematócrito de 13, o VCM de 110, opa, aumentado, né? Ela tem uma macrocitose aí. O HCM de 32, dentro da normalidade. Leucograma 10.000, ao normal, e as plaquetas 240.000. Então assim, o que está alterado? Célula branca, plaquetas também? Não, né? Só células vermelhas, isso é importante. Reticulócitos aumentados, tá? Então isso também vai nos ajudar e muito no diagnóstico diferencial para essa paciente. Bilirrubina total, o que a gente tem? Valor de 4, ou seja, está aumentado. Fração direta 0,8 aumentada e a fração indireta não nos deu, mas a gente pode supor aí que também esteja elevada, tá legal? Então esse paciente tem bilirrubina indireta elevada, ele tem reticulócito aumentado e tem sinais e sintomas relacionados à anemia. O que a gente vai ter aí? E também tem aí, né, outros sinais que a gente vai pensar também uma determinada alteração. Alternativa A, o que a gente tem? A gente tem anemia por déficit de produção, ocasionada por deficiência de vitamina B12. Por que ele colocou deficiência de vitamina B12? A gente sabe que na deficiência de vitamina B12 a gente tem uma macrocitose. A gente viu lá que o VCM está 110. Opa, macrocitose, vitamina B12, vou lá e marco. Errou, né? Então, vamos com calma, tá? A gente tem valor de vitamina B12? Não temos, né? Tá baixo a concentração de vitamina B12? Não tá, né? Então, deixa de lado aí. Provavelmente não é déficit de vitamina B12. A B, anemia do tipo regenerativa, provocada por doença hemolítica adquirida. Vamos lá. Então, a paciente ela era rígida, não tinha nenhuma doença crônica, nenhuma alteração nesse período. Ela começou a ter a partir de 15 dias atrás. Então, ela já apresenta uma série de sinais. A paciente está ictérica, tem um aumento aí do baço, ele não nos deu aqui, por exemplo, o aumento do LDH, mas tem um aumento da bilirrubina indireta e também tem uma reticulocitose. Opa, a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar numa hemólise, né? Essa paciente aí tem uma hemólise. Isso está bastante claro, ficou aí bem tranquilo da gente identificar. Então, a gente vai classificar essa anemia como regenerativa. Sim, ela tem reticulócitos, ela está produzindo ali, né? Antes, ela produziu ali as hemácias bebês, as hemácias criança, chegou até as hemácias jovens, né? Os reticulócitos estão aumentados. Então, ela está produzindo, a medula óssea dela ali, a fábrica está
está produzindo, está sendo estimulada e está dando conta entre aspas aí, tá legal? Então ela tem uma anemia do tipo regenerativa, provocada por doença hemolítica adquirida, ou seja, ela está destruindo hemácia, o baço está aumentado, então está ali uma esplenomegalia, hepatomegalia, está tendo essa destruição elevada e, consequentemente, ela tem essa anemia, tá legal? Vamos ver o que está errado nas outras. A C, anemia arregenerativa por deficiência quantitativa de células progenitoras associada à hepatite viral. Não, né? A gente tem produção de reticulócitos, estão aumentados, então não é isso, tá? Simplesmente ela produz, mas não é o suficiente porque ela está destruindo um monte e está produzindo de acordo com o que pode, mesmo assim, mais do que o normal. Mesmo assim, não compensa essa perda, por isso que ela está com o HB lá embaixo. A D, deficiência na síntese de M durante a diferenciação das células eritroides. Não, né? Porque os reticulócitos estão aumentados. Se fosse um problema ali no início da formação das hemácias bebês, não é, né? Deficiência na síntese de globina? Não, né? Então, os reticulócitos estão aumentados, está produzindo, mas não está sendo suficiente, tá legal? Então, vamos descartar todas, deixando apenas a alternativa B. Um pouquinho diferente essa, mas agora a gente já consegue seguir um raciocínio clínico aí para identificar os exames laboratoriais e conseguir matar essas alternativas sem nenhuma dificuldade. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, pessoal, eu tinha colocado aqui uma anotação da vitamina B12. O paciente tem uma anemia devido a deficiência de vitamina B12. Normalmente é macrocítica, lembrando lá que o VCM é maior do que 110, ele tem um HCM que é normal, RDW normalmente, na verdade geralmente, está aumentado, tá legal? E os reticulócitos e leucócitos podendo estar reduzidos. Por quê? A vitamina B12, lembrando que ela é uma vitamina carencial, tá? Então, reticulócitos aumentados, a gente não vai pensar em anemia por vitamina B12, tá legal? Vamos lá, questão número 4, uma questão também bastante interessante. A gente tem uma mulher com 50 anos de idade que procura um ambulatório de clínica médica com queixa de fadiga e dispneia aos esforços. Esse paciente pode ter um monte de coisa, né? 50 anos, disfagia, na verdade fadiga e dispneia, será que ela tem um TEP? Mas é os esforços, né? Não está tendo dispneia toda hora. Informa ser portadora de refluxo gastroesofágico, em uso frequente de cimetidina para alívio sintomático. Cimetidina é uma medicação que não é tão usual aí, né? Ainda tem médico que gosta talvez, mas não é tão comum, né? Sinceramente, eu nunca vi nenhum médico com receita de cimetidina. Tem endoscopia digestiva normal, não tem outras queixas. No exame físico apresenta palidez cutânea mucosa e não há outros achados relevantes. Então não tem outras queixas, palidez cutânea mucosa, que aí isso ajuda a gente a fechar ou mesmo pensar no diagnóstico de anemia. A paciente tem ali os exames laboratoriais, um HT de 22, um HB de 7.1, fechou, ela tem uma anemia, sem dúvida. O VCM 102, tá preservado, o CHCM igual a 33, leucócitos 2.500, tá lá embaixo, né, pessoal? Então, ela tem HB, ou seja, ela tem células vermelhas, quantidade mais baixa, ela tem, na verdade, o hematócrito, né? As hemácias estão mais baixas, os leucócitos estão mais baixos que os normais, as plaquetas estão 95.000, também abaixo da normalidade. O que ela tem? Ela tem uma pantocitopenia, né? Ou seja, as 3 células delas, vermelhas, células brancas e plaquetas, estão abaixo da normalidade. Então, tem uma pantocitopenia. O que causa pantocitopenia? Um monte de coisa, né? Uma delas, medicação, tá? Reticulócitos ausentes, então a medula não está produzindo, né? Com base nesses achados, qual o diagnóstico mais provável? Alternativa A, anemia perniciosa, anemia aplásica, anemia hemolítica, anemia de doença crônica, anemia por deficiência de folato, tá? Então, uma questão aí bacana para a gente poder ter essa noção aí que é uma anemia aplásica, tá? Vamos lá, alternativa A, por que está errado? Anemia perniciosa, também chamada de anemia de Addison, é uma forma anêmica caracterizada pela redução do número de glóbulos vermelhos no sangue devido à incapacidade do trato gastrointestinal
de absorver adequadamente a vitamina B12, tá legal? Então, sai um pouco do nosso escopo aí. Não está dentro da história clínica, a paciente ela não tem só anemia por deficiência de glóbulos vermelhos. A B, condição rara em que o organismo deixa de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas novas, ou seja, não produz hemácia, não produz leucócito e não produz plaquetas, né? Então, uma anemia aplásica, exatamente o que a gente está vendo aí. O que a gente vai pensar que está causando essa anemia aplásica nessa paciente? Não dá para a gente ter certeza absoluta, tá bom? Mas esse uso frequente de cimetidina é uma medicação que pode sim causar como efeito colateral anemia aplásica, tá? É uma reação considerada rara, né? Não é, todo mundo que toma cimetidina tem anemia aplásica? Não, né? Mas tá lá, tá na bula e a gente sabe, os examinadores gostam de colocar isso. Cimetidina pode sim causar uma anemia aplásica, tá legal? Normalmente o paciente para de tomar, passou um tempinho, as coisas voltam à normalidade. C. Anemia hemolítica? Não, né? Anemia hemolítica a gente viu que é diferente, os reticulócitos são diferentes e também não vai causar essa alteração das plaquetas e das células brancas. Anemia de doença crônica? Menos ainda, né? Os leucócitos, as plaquetas estão preservados. E anemia por deficiência de folato? O folato ele é substrato para a formação de células vermelhas. Então, estaria o resto dentro da normalidade, tá legal? Então, relativamente tranquila também a questão, mas uma questão aí com uma anemia diferente que a gente não tinha visto ainda. Questão número 5. Um menino de 9 anos de idade vem à unidade básica de saúde trazido pela sua mãe para consulta de rotina sem queixas. Ele encontra-se descorado, uma cruz em 4, sem outras alterações. Opa, então não tem queixa, não tem alteração, foi simplesmente encontrado ali o fato de estar descorado. A mãe traz os seguintes resultados de hemograma. Então, esse paciente ele tem aí um HB de 10, um HT de 30, está alterado, o HB, o HT, o VCM está 70, está ali. Aqui ele colocou como valor de referência 80, então está mais baixo que o normal. O HCM 20, opa, tem o VCM, HCM lá embaixo. Leucócito 8.120 e plaquetas 305.000, tá normal. Reticulócitos aumentado, 5,5%, tá? O menino apresenta-se eutrófico, com crescimento adequado, desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade e vacinação correta e completa para a idade. Nesse caso, qual exame deve ser solicitado e qual hipótese diagnóstica mais provável, respectivamente? Vamos lá, essa questão ela causou uma série de divergências. Na época o pessoal ficou, poxa, será que seria a alternativa correta realmente? Não podia ser uma questão melhor? Não podia ter sinais e sintomas ali, um pouco que elucidava melhor, né, essa alternativa que ele colocou como correta? Realmente, não é uma questão perfeita, tá, pessoal? Mas daria para chegar, né? Daria para chegar na alternativa correta, tá? A alternativa A fala o seguinte: a dosagem de ferro sérico, esse paciente tem uma anemia falciforme. Pensando na anemia falciforme, a gente vai pedir ferro sérico, pessoal? Não, né? O ferro sérico pode ajudar a gente de alguma forma? Pode, né? Mas ele não é o exame de rotina que a gente vai fazer ali para fazer a diferenciação, né? Então, não seria o ferro sérico. Dosagem de transferrina para anemia ferropriva? Opa, esse paciente ele tem o quê? Uma normocitose, uma microcitose, o que ele tem? Independente disso, a gente não vai pedir o exame de escolha ali, a dosagem de transferrina. Transferrina pode ajudar na anemia ferropriva? Pode, mas a gente tem que pedir, né, o ferro, a ferritina, a capacidade a saturação da transferrina, né? Então a gente tem que pedir isso, tá legal? Não simplesmente a transferrina. A C, eletroforese de hemoglobina, anemia falciforme. Aqui na verdade ele colocou traço falciforme. Então assim, a criança ela tem sinais realmente de anemia falciforme? Não, não tem, né? Longe disso. Uma criança com 9 anos, pensando numa anemia falciforme, ela já teria tido sinais e sintomas aí para a gente poder pensar nesse diagnóstico. Ela não apresenta, né, sinais e sintomas, ela simplesmente ela está descorada, tá? Então, a gente pode pensar, sim, num traço falciforme. Ela tem ali pequenas alterações, consequentemente, ela não tem muitos sinais e sintomas,
e aí a gente vai pensar sim aí no traço falciforme, tá legal? Lembrando, para a gente fazer o diagnóstico diferencial da anemia falciforme, a gente vai pedir sempre a eletroforese de hemoglobina para a gente identificar. A D, dosagem de protoporfirina eritrocitária livre, esferocitose. Não, tá? Então, a gente ficaria aí com a alternativa C. Por que não a D, né? Se a gente fosse pensar na D, a alternativa D também deverá ser excluída, pois embora a esferocitose também provoque anemia hemolítica, pode ocorrer, o diagnóstico é feito através do esfregaço, tá? Mostrando os esferócitos, e não através da eletroforese de hemoglobina, tá legal? Então, o teste aí é o teste de fragilidade osmótica que a gente chama, tá? Então, a gente conseguia fechar aí realmente com a alternativa C. É um pouquinho ali, mais ou menos, mas fiquem cientes que pode acontecer isso, tá legal? Colocar ali alguns sinais e sintomas de anemia e a gente tem que pensar no traço falciforme também. Normalmente quando ele fala de anemia falciforme, ele não fala para a gente fazer o diagnóstico diferencial. O paciente está bem ali, ele tem anemia falciforme. Normalmente não. É um paciente que apresenta ali já uma doença mais grave, sinais e sintomas mais complexos, mais complicados, e normalmente ele cobra uma complicação, exatamente isso, né? A complicação da anemia falciforme para identificar, fazer o diagnóstico, dar conduta, isso é o que acaba sendo mais cobrado nas provas, tá legal? Vamos lá, questão número 6. Uma criança de 6 anos de idade, portadora de anemia falciforme, é internada com quadro de febre de 38 graus associado a tosse, dispneia intensa e dor torácica há 3 dias. Ao exame físico ela tem hipoatividade, hipocorada, 3 cruzes em 4, importante. O paciente está taquipneica e taquicárdica, com sopro sistólico 2 cruzes em 6, fígado de 2 cm do rebordo costal direito e baço não palpável. Tem uma saturação aí de 92 em ar ambiente. Na radiografia de tórax revela opacificações e lobos inferiores. O hemograma revela hemoglobina de 6, sendo hemoglobina do mês anterior igual a 7,2. Está bastante alterado, você vê que não é algo agudo, né? Foram iniciados procedimentos de oxigenoterapia com máscara, com reservatório de 10 litros por minuto, hidratação venosa e analgesia, observando-se elevação da saturação de O2 para 94. Melhorou um pouquinho. Nesse caso, a conduta terapêutica adequada é... Vamos lá, então o que a gente tem aqui? A gente já tem um diagnóstico, né? Coloquei aqui para vocês porque é um pouquinho diferente, é uma complicação da anemia falciforme, que nem eu havia falado para vocês anteriormente, que é o que é mais cobrado aí nas provas. Então a gente tem aí um quadro muito característico com o que eu já havia falado para vocês, né? Então a gente tem uma paciente com febre, tosse, dispneica e dor torácica, tá legal? Associado a HB baixo, né? Então não é só baixo, é 6, né? É lá embaixo. Então anemia associada com esses sinais e sintomas, dor torácica, dispneia, tosse, com infiltrado pulmonar, a gente vai pensar sem dúvida nenhuma numa complicação da anemia falciforme, tá legal? O que a gente vai fazer para esse paciente? Esse paciente precisa do quê? De antibiótico, fato, né? E com essa hemoglobina de 6, a gente tem que fazer transfusão de concentrado de hemácias. Essa paciente aí, mesmo que ela esteja uma quantidade adequada de oxigênio, ela não vai conseguir ter uma boa resposta, tá? Então, vamos lá. Alternativa A, transfusão de concentrado de hemácias e antibiótico terapia empírica de amplo espectro. Beleza, boa. A B, transfusão de concentrado de hemácias e instalação de BiPAP. Pode ajudar? Até pode, mas é o mais indicado? É o que realmente vai tratar essa paciente? Não, né? A transfusão sim vai ajudar, mas tem que tratar. Essa paciente ela pode ter um quadro séptico aí facilmente, né? Então, a C, antibiótico terapia empírica de amplo espectro e surfactante. Não, né? Paciente só surfactante não vai ajudar nada, né? Ela precisa sim de hemácias, né? De concentrado de hemácias devido a SHB igual a 6. A D, exossanguíneo, transfusão parcial e instalação de BiPAP. Cadê o antibiótico aqui, né? Precisa, sem dúvida, tá legal? Coloquei aqui para vocês, pessoal, que eu já havia colocado, na verdade, né? A gente pensando ali na síndrome torácica aguda, sempre que o paciente apresentar esses sinais e sintomas, a gente vai sempre pensar numa anemia falciforme complicada, né? Com essa crise vaso-oclusiva, lembrando que a gente tem as 3 lá que eu falei para vocês, uma delas é a síndrome torácica aguda. Um diagnóstico bem tranquilo, desde que a gente tenha isso em mente, tá legal? Não esqueçam disso.
gostaria de acrescentar para vocês o seguinte também. Aqui pensando na síndrome torácica aguda, a gente tem a antibiótico terapia empírica, né? Que foi nos dado aqui na alternativa. O que a gente tem como principal agente patológico da PAC, né? Da pneumonia adquirida? O Streptococcus pneumoniae, tá? Mas tem paciente que tem anemia falciforme, sabe que pode ter essa alteração, ele de repente já não tem mais o baço, ele fez a profilaxia, né? Ele tem uma vacina. Nesse caso, o que vai ter? Vai ter um aumento de números de casos por atípicos, né? Germes atípicos. O que a gente vai pensar como germes atípicos? Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae, tá legal? Especialmente esses dois. Ele pode colocar aí, de repente, pedindo a etiologia. O paciente tem sinais e sintomas, ficou claro que ele tem uma síndrome torácica aguda, ele fez a profilaxia para o agente principal aí da pneumonia adquirida. Então o que pode mais causar aí como casos atípicos? Tem que lembrar do Mycoplasma pneumoniae e do Chlamydia pneumoniae, legal? Vamos lá então. Questão 7, uma questão aí um pouquinho diferente também, relativamente tranquila, legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Basicamente, o que a gente fez nesse vídeo? A gente falou sobre anemia ferropriva, anemia por doença crônica, anemia falciforme, sideroblástica, talassemia e entramos em algumas outras ali, né? Por exemplo, anemia aplásica. Fizemos comentários de 7 questões, pensando nas provas de revalidação médica, e espero que tenha ficado claro para vocês, que possa ajudá-los aí nas provas de vocês, tá legal? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço e ótimos estudos!